Os mercados estão em pânico, perigo de crise à vista. Mas o que será que está acontecendo? Como você deve investir nesse momento ou se proteger? É sobre tudo isso que nós falaremos nesse vídeo. Então vem comigo. A você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Eu sou Luan, analista e consultor de valores mobiliários, e a minha missão aqui é te levar com segurança rumo à liberdade financeira. E vamos tratar então do tema desse vídeo, ações derretendo praticamente no mundo inteiro. E aí fica a dúvida, é uma crise chegando? Então, o que está acontecendo? Veja só o que aconteceu com a Amazon. Derreteu aqui 15% a partir do dia 1º de agosto. Nvidia derreteu aqui também. S&P 500, o principal índice da Bolsa de Valores americana, caiu também. Pegando-se aqui os últimos 5 dias, houve uma queda. Tivemos queda também no último pregão do índice Nasdaq 100, que pega as empresas do segmento de tecnologia nos Estados Unidos. Houve queda do Bitcoin, caiu 7,4% a 61 mil dólares nos últimos 5 dias, acompanhando todo esse pânico do mercado americano. E a Bolsa Brasileira acaba caindo também. Por quê? Porque, no geral, quando a Bolsa Americana cai, a Bolsa Brasileira cai também. Alô, então significa que quando a Bolsa Brasileira sobe, a Bolsa Americana sobe também? Não necessariamente. A dependência é da Bolsa Brasileira à Bolsa Americana, não o inverso. Então, olha a fraqueza da nossa bolsa. A gente basicamente segue a tendência do que está acontecendo lá fora. E por que isso acontece, Luan? Pode me explicar rapidinho? Sim, o que acontece é o seguinte: se os investidores globais estão com temor do mercado financeiro, do mercado de risco, renda variável, eles vão fazer o quê? Eles vão vender suas posições no mundo inteiro e nos Estados Unidos, e aí vão colocar isso em renda fixa americana, que é a renda fixa mais segura do mundo. Na prática, você está vendendo Bolsa Brasil também. Por isso que a Bolsa Brasil cai. Agora, vamos pegar um dia em que a Bolsa Brasil sobe. O que isso muda no humor do investidor estrangeiro no que toca a aplicação que ele tem nos Estados Unidos? Não muda nada. Então é isso que acontece basicamente. Agora, você teve ativos que subiram, não teve apenas ativos que caíram nesse pânico total. Por exemplo, o índice VIX. Luan, o que é o índice VIX? Ele é um indicador que mede a volatilidade do mercado de ações com base nas opções do S&P 500. Resumindo para você, o VIX mede a volatilidade. Quando eu falo volatilidade, aqui eu estou falando de queda. Então, quando o VIX sobe, significa que o humor dos investidores está comprometido, ou seja, está havendo ali um pânico no mercado, como eu falei para vocês. Então, na prática, a gente está tendo Bolsa Americana caindo e o VIX subindo, medindo essa volatilidade da Bolsa Americana. E olha só que curioso, índice de Small Caps, e aqui eu peguei como exemplo o principal ETF do índice de Small Caps da B3, o Small 11, ele subiu no período. Olha que curioso, mesmo nos últimos 5 dias está subindo um pouquinho. E você poderia se perguntar, mas você não disse que a Bolsa Brasil cai? Olha, eu disse, mas não é necessariamente assim que ocorre todas as vezes. Eu mostrei ali para vocês que essa é uma tendência, tanto assim que o Ibovespa caiu, mas não necessariamente outros índices irão cair também. E aqui fica uma lição para você que está começando agora ou não tem muito tempo de bolsa, que é a seguinte: não é porque o Ibovespa caiu ou subiu que simplesmente as demais empresas listadas na Bolsa de Valores do Brasil vão seguir o mesmo caminho. E a prova está aqui, as small caps subiram nesse período. Isso aqui é um indicativo do que eu venho falando há algum tempo. Para quem me acompanha aqui no canal já há algum tempo sabe disso, de que as small caps ficaram muito baratas. Olha, isso é bastante óbvio, afinal de contas, quando a gente olha para a performance histórica dos últimos 10 anos do índice de small caps, foi negativa. Então ficou para trás, aí o capital se movimenta para aquilo que é uma oportunidade agora. Então é isso basicamente que está acontecendo. Small caps ficaram largadas aqui no Brasil. Outro ativo que está subindo, o ouro. Aqui é o principal ETF de ouro, o IAL, subiu no período. Por quê? Porque veja o seguinte, quando a gente tem um momento de pânico no mercado, os investidores, eles saem daquilo que tem mais risco para aquilo que tem menos risco. Então eles vão para a renda fixa, vão para o ouro, que é uma reserva de valor. E o ouro, senhores, nesse ano já está subindo aqui 18%, está subindo bastante. O Bitcoin, mesmo com a queda, está subindo 40%, e a Bolsa Americana, mesmo com a queda, subindo 12,73%. Mas o ouro subindo no momento de queda do mercado, porque, como eu disse, o capital, o dinheiro se move para a direção onde é mais segura em momentos de muito risco, muita incerteza. E o dólar,
que por mais que seja uma moeda fiduciária que vai perdendo valor ao longo do tempo por conta da inflação, mesmo diante dessa condição, o dólar tende a subir como ele subiu para 5,70, até ultrapassou 5,70. Por quê? Porque o dólar ainda é considerado uma reserva de valor. Isso é questionável, mas ele é considerado porque é moeda, digamos assim, de reserva global, uma moeda muito forte. Então, quando você olha para a relação dólar versus o real está perdendo valor nesse ano contra o dólar. A valorização do dólar chegou a 17,47%. Isso é impressionante. E aí, quando você tem a soma da valorização do dólar frente ao real mais a exposição à bolsa americana, você tem um retorno muito forte. E como é que você sabe qual foi o retorno? Dá para você ver isso através do IVVB11, que é um ETF brasileiro. Então você vai ter o quê? Você vai ter ali o retorno total com base no câmbio mais a valorização do SP500. Não à toa que o IVVB11 está subindo mais de 30% só nesse ano. Fluxo de capital estrangeiro no Brasil continua fraco, entradas pequenas, com exceção de julho, aqui 19 de julho, por exemplo, mas no mais você tem saídas de dinheiro, então a bolsa brasileira está andando de lado, está bem murcha, o investidor estrangeiro não está tão interessado em bolsa nesse momento. Ok, Luan, entendi. Você falou, mas por que todo esse pânico? O que está acontecendo? O que está acontecendo é o seguinte: está havendo um grande temor, nesse momento, de recessão da economia americana. Por quê? O que motivou esse temor? Luan, eu vi que o Fed está prestes a cortar juros. Isso não é bom? Não é tão simples assim. O que acontece é o seguinte: o Departamento do Trabalho dos Estados Unidos, ele informou que a criação de vagas fora do setor agrícola aumentou 114 mil empregos no mês passado. E aí você vai me perguntar, isso é bom ou ruim? Depende da expectativa do mercado. O mercado esperava 175 mil empregos. Então, na prática, você teve o quê? O mercado esperava 175 mil empregos criados e só teve 114 mil. Essa diferença faz com que os investidores entendam da seguinte forma: o Fed vai ser obrigado a cortar esse juro rapidamente, independentemente da inflação estar controlada ou não. Porque se ele não fizer isso, a economia americana vai declinar. E a economia americana é um grande modelo mundial quando a gente está falando de economia capitalista, de tal modo que se a economia americana cai, o mundo inteiro fica desesperado. Pelo menos o mundo ocidental. Ainda tivemos o quê? Taxa de desemprego subiu para 4,3%, próximo ao maior nível em 3 anos. Então isso também gera esse pânico todo. E a interpretação do mercado é a seguinte: que diante dessa desaceleração mais rápida do que o esperado da economia americana, o Fed não deveria ter mantido a taxa de juro na última reunião, mas já cortado. Então seria uma decisão errada do Fed em relação ao momento de manter de novo a taxa de juro americana. E essa taxa de juro está aqui nesse patamar por enquanto. É uma banda que fica aqui na casa dos 5,5%, tá? Hoje está em 5,5%. Nos últimos 10 anos, é a maior taxa de juro que você já viu nos Estados Unidos. Pegando aqui o gráfico máximo, você só viu essa taxa de juro aqui nesse período de 2006 e 2007. Afora isso, você não viu. Então é uma taxa alta pegando-se os últimos anos. E o reflexo disso é muito claro. Os títulos públicos americanos estão pagando muito, o dólar está subindo. Então todo o dinheiro, praticamente mundial, pelo menos do Brasil, se move para esses títulos mais seguros. Só que ao mesmo tempo, você tem um pânico generalizado porque a economia americana não está indo muito bem. E aí, diante desse cenário, de um risco de recessão, de retração da economia americana, o mercado está elevando apostas de cortes de juros mais agressivo. Ou seja, se pensava que ia cortar tanto, agora o pessoal está falando, vamos ter que cortar mais esse juro, gerando expectativa de inflação. Então esse é o problema, a inflação é ruim para todo mundo. Diante disso, a probabilidade de cortar os juros em 0,5% aumentou de 30,5% para 73%. Então, olha, o corte de juros em 0,5% ficou muito, mas muito provável numa próxima reunião em setembro. Essa que é a ideia agora do mercado. Por isso, o temor de novo. Mas não é apenas a recessão que gerou toda essa queda no mercado americano. Eu falei para vocês que o mercado americano está subindo muito bem nesse ano. E você olha hoje para o indicador preço-lucro do SP500, está aqui em 27,94. É um patamar muito elevado. Acima de 25 vezes, você tem um patamar muito elevado. Então já era algo esperado, independentemente dessa ideia de recessão dos Estados Unidos, uma correção na bolsa americana,
ou seja, uma queda. Porque afinal de contas, as coisas não sobem em linha reta na renda variável. Tudo sobe caindo, como você já deve ter ouvido. E de novo, a S&P 500 vem subindo bastante, então a correção era algo esperado, como eu falei para vocês. Ao contrário do Ibovespa, que está murcho, né, perdendo o CDI, por exemplo. E de novo, ouro subindo. Então essa ideia de recessão, e o ouro vem subindo muito nos últimos 60 meses, é uma ideia que está de fato convencendo investidores, porque se o ouro está subindo tanto assim, existe um temor de recessão mesmo. Só que aí entra também um contraponto, que essa ideia de recessão dos Estados Unidos pode ser uma mera narrativa. Por quê? Porque isso já vem sendo falado na mídia há alguns anos. Quer ver como? Artigo da Rico, em 2023. PIB dos Estados Unidos cresce, mas a recessão deve vir. 2023. Notícia de 2022. Por que a economia dos Estados Unidos pode estar à beira de uma recessão? 2020. Economia dos Estados Unidos tem contração, risco de recessão. Então veja que, desde a pandemia, se fala praticamente em todos os anos que os Estados Unidos estão prestes a uma recessão. E aí fica o grande problema de você ficar ancorado nessas notícias, que é o problema de você achar que precisa vender tudo o quanto antes de bolsa, não ficar mais exposto em bolsa e colocar tudo em renda fixa ou ouro. Eu estou dizendo que você não deve ter renda fixa ou ouro? Não estou dizendo isso de maneira nenhuma. Só estou te dizendo que zerar posição nesse temor, nessa loucura, isso vai fazer com que eventualmente você se arrependa no futuro. Lembre-se da lição do Peter Lynch. O órgão mais importante do investidor não é a cabeça, mas o estômago. E o grande perigo é você ficar de fora do mercado. A sorte só beneficia quando você está exposto. Então leve isso em consideração quando você for tomar uma decisão de investimento. Ok, Luan, mas o que você está fazendo agora com o seu dinheiro? Eu continuo exposto em bolsa americana, bolsa brasileira e bem exposto em Bitcoin. Então, eu não mudei minha postura, eu entendo que o Bitcoin, apesar dessa queda, continua sendo uma reserva de valor e por isso eu adotei o Bitcoin como reserva de valor. Mas você pode adotar o ouro? Pode, claro. Te mostrei ali que você pode se expor via ETF, como por exemplo o IAU. Mas eu não estou em pânico, continuo fazendo os meus aportes. Posso eventualmente aumentar um pouquinho a posição em renda fixa, até aumentei. E é isso, você vai indo com calma, sem desespero, senão você vai cometer sardinhagem e vai acabar perdendo dinheiro no mercado. E lembre-se, quantas recessões, quantas crises o Barsi e o Buffett passaram. Então tenha essa mentalidade de investidor de longo prazo. Se você quer um consultor de investimentos completamente independente, que possa melhorar a sua carteira, a sua rentabilidade, que possa acompanhar ativamente a sua carteira, te dar o aconselhamento devido nos investimentos, eu te convido a conhecer a minha consultoria de investimentos em parceria com a UVP Consultoria. Eu vou deixar o link aqui embaixo, caso você tenha interesse. Eu atendo clientes a partir de R$500 mil, mais a UVP a partir de R$300 mil. E caso você não queira uma consultoria, mas apenas um mentor te acompanhando durante 12 meses, também tem o link aqui embaixo da nossa mentoria Mirai. Eu tenho certeza que alguma dessas soluções vai te interessar. E claro, já compartilhe esse vídeo com seus amigos para que eles entendam o que realmente está acontecendo e para que ninguém tome decisões precipitadas nesse momento. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!